Olá, estamos novamente aqui na continuação da nossa jornada das 12 Noites Santas. Hoje, na noite de 28 para 29, teremos então nossa quarta Noite Santa. E eu indico para as pessoas que começaram a ver esse vídeo agora, que procurem os vídeos anteriores, principalmente o primeiro, onde lá eu coloco exatamente o que significa essa jornada das 12 Noites Santas. E a gente vai fazendo uma escada ascendente evolutiva e vinculando todos aqueles seres hierárquicos que fazem parte da própria organização do ser humano e quais os vínculos que ele tem com o ser humano. Pois bem, nessa quarta noite nós temos um vínculo e essas forças elas saem da constelação e da esfera de Sagitário. E Sagitário e dessa esfera de Sagitário, nós nos relacionamos com os espíritos do tempo, chamado arqueus. Né? Os arqueus, na verdade, são os arcanjos que atuam como espírito do tempo. Se imaginarmos assim ao longo da história, nós veremos que existem alguns anos, por volta mais ou menos de 350 anos, que formam uma ideia, um tempo, uma, uma qualidade nova para o ser humano, uma, uma ideia que é colocada e nessa colocação ela é desenvolvida, ela traz uma novidade na história. Então, a gente percebe isso olhando os fatos históricos passados e na pesquisa espiritual, na pesquisa científica espiritual, se vê também que existem ali arcanjos que atuam como espírito do tempo e que trazem essa organização de pensamentos que ficam disponíveis para os seres humanos, para eles passarem, então, a partir de então, a desenvolver esses pensamentos, né? Isso me parece um pouco confuso, mas eu vou tentar destrinchar um pouquinho o que significa isso. Nós estamos, nesse momento, sob o comando do arqueu, que é o arcanjo Micael, que atua como arqueu nesse momento. E este comando é aquele comando que ele necessita dessa luz interna, desse passo interno que nós precisamos dar para todos os nossos atos de coragem. Se a gente se remete ao arcanjo Micael, ou arcanjo Miguel, a gente vai perceber que ele sempre é mostrado em três diferentes imagens, mas uma principal, que é que ele porta uma espada e ele sempre está sob ou um dragão, ou um demônio, ou alguma coisa, sem que ele, na verdade, o matasse, mas como se ele dominasse aquilo. E, na verdade, isso nos conta exatamente esse grande embate que o ser humano tem consigo mesmo. Né? Esse grande embate que a gente tem de diversas maneiras diferentes. Eu vou colocar um pouquinho o primeiro embate que a gente tem como ser humano, que é um embate biográfico que todos nós passamos, que é aquele momento onde nós saímos da horizontalidade para a verticalidade, ou seja, lá no nosso primeiro ano de idade, quando nós nos colocamos eretos, quando nós nos colocamos em pé, nós temos um debater com nossas forças, que são aquelas forças que nos deixam na horizontalidade e forças que nós erigimos e colocamos o nosso corpo ereto. Quando nós estamos nesse momento, nós temos essa imagem, que é a imagem de Sagitário, que é a imagem do centauro. Se a gente pega essa imagem, que é a imagem do centauro, a gente vai verificar que tem ali uma parte, né, que é um animal,
e uma parte que é humana. E essas duas partes coabitam esse ser, né? Como nós também temos uma parte, que é uma parte absolutamente material, quase que animalesca e que precisa ser dominada por esse ser que nos habita também, que é a nossa outra parte, a nossa porção, que é uma porção que tem consciência, que, que se desenvolve, que trabalha em si próprio, que se autoeduca. Então, nós estamos exatamente no meio desse processo, que é o processo onde o ser humano está trabalhando na sua alma da consciência, e nesse trabalho da alma da consciência também passa a fazer parte os pensamentos, que são pensamentos que têm metas, que têm objetivos, né? E é bem esse pensamento que a gente tem quando a gente está nessa esfera, nessa porção, nesse momento que é a esfera de Sagitário. Quando a gente pensa num arco e numa flecha, é como se a gente tivesse uma tensão deste arco e essa flecha ela é atirada. E assim é o nosso pensamento com objetivo, assim é o nosso pensamento com metas. Então, quando nós estamos falando nessa esfera, nós estamos falando de um espírito, de um ser hierárquico, espiritual, que na verdade ele goteja sabedorias, essas sabedorias ela cai nessa roda dos arcanjos. Essa roda dos arcanjos, ela na verdade emana a sabedoria para os grupos de anjos que estão às voltas das individualidades, e esses anjos intuem os seres humanos, porque cada ser humano, a gente já colocou lá no segundo dia, cada ser humano tem o seu anjo, então ele é indiretamente intuído através do seu anjo. Então, eu vou repetir. O arqueu goteja gotas de sabedoria que tem a ver com as porções das épocas, as porções desenvolvidas nesse momento, nessa época, nessas porções de sabedorias históricas que a gente tem. Esta sabedoria é acalentada ou é recolhida pelos arcanjos, esses arcanjos que cuidam dos grupos, que atuam nos grupos, atuam sobre os anjos e os anjos atuam sobre a individualidade. Estas forças a gente pode verificar que nós a utilizamos todas as vezes onde nós estamos confrontando a nossa animalidade. Nós estamos confrontando aquilo que nós carregamos em nós mesmos e tentamos melhorar. Então, todas as vezes que nós estamos nesse processo, que é o processo de melhoria, de desenvolvimento, nós estamos utilizando essas forças que são forças de Sagitário, são as forças do arqueu. Então, dá para a gente perceber que a gente utiliza essas forças sempre. Nós a utilizamos principalmente no primeiro ano, quando nós ficamos em pé, como eu já disse, mas nós utilizamos todas as vezes que nós temos que deixar em pé alguma meta, algum objetivo, principalmente quando esse objetivo a gente observa como sendo o nosso sentido de vida. São raras as pessoas que entendem o que é um sentido de vida. O arqueu ele tem um vínculo com isso, aquilo que traz para a sua vida exatamente o sentido da sua vida, o que você veio aqui para fazer, o que você veio aqui para conquistar. Quando você descobre qual que é o sentido que ilumina a sua vida, você pode perceber se você está trabalhando a favor dele ou não, se você está se encaminhando para ele ou não. Então,
este arqueu, esse arqueu que é o Micael, que nesse momento nos dá essa força ou esse passo de coragem para que nós sejamos cada vez mais nós mesmos, esse arqueu ele tem trazido grandes desenvolvimentos ao longo desse período de atuação dele, que começou em 1879. Muito bem, essa atuação desse arqueu envolve, inclusive, a criação da antroposofia. A antroposofia, ela traz em si um bojo de conhecimento que leva em consideração uma série de situações em vários âmbitos diferentes que fluem para a prática, mas que levam em consideração o ser espiritual que vive nela. Então, nós temos lá na pedagogia, nós temos um currículo desenvolvido que leva em consideração as individualidades, que leva em consideração o desenvolvimento biográfico, a organização desse desenvolvimento biográfico e a confluência do conteúdo pedagógico que vem ao encontro desse desenvolvimento. Nós vemos no desenvolvimento da agricultura, nós vemos uma racionalização de uma terra viva que precisa ser observada segundo o seu ponto de vista e ser organizada de uma maneira onde a gente não extenue a terra e não acabe com seus nutrientes, mas que tenha uma conversa com esta terra e perceba e faça troca de culturas, não a extenue com monoculturas. Nós temos na arquitetura linhas que são linhas, digamos, mais orgânicas, que conversam mais com essa organização do ser humano. Nós temos na área onde das organizações empresariais uma atitude que é uma atitude que leva em consideração a responsabilidade daquele que está à frente da organização, mas também essa responsabilidade social que ele tem e como que essa responsabilidade social leva em consideração os processos biográficos da empresa e dos empresários envolvidos, ou mesmo dos seus funcionários. Enfim, é um processo de consciência crescente. Nós temos também na medicina, na farmacologia. Então, a antroposofia ela está dentro desse processo de desenvolvimento desta consciência crescente que o ser humano tem que ter em todos os âmbitos que ele atua. E isso flui deste arqueu que trabalha exatamente com esta consciência e com esse passo inicial que nós temos que dar à vida. Então, voltando um pouquinho, esse arqueu também ele trabalha a nossa personalidade, ou seja, essa personalidade que nós temos externamente. A nossa grande luta sempre é que esta personalidade seja uma expressão do seu ser supremo e não que seja uma expressão do seu ego. E a nossa luta sempre é entre o seu ser supremo lutando com o seu ser egóico. Essa é a grande luta da nossa época, né? E nós estamos, como seres humanos, o tempo todo trabalhando sobre isso. Então, nosso exercício de hoje é entender o que faz parte do nosso ser espiritual superior e o que faz parte do nosso ego. E como que nós vamos lidar com essas duas partes nossas e como nós vamos caminhar nesse sentido. Eu espero que você, nessa noite, tenha bons sonhos, que você entenda a atuação do arqueu. Então, o arqueu é exatamente um arcanjo que atua como espírito da época,